Para calcular o produto misto, então, como nós dissemos anteriormente, nós vamos precisar calcular o produto vetorial e o produto escalar. Ok? Então, por exemplo, calculando o escalar v vetorial w, né? Primeiramente, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o v vetorial w. E depois, o resultado, nós vamos fazer produto escalar com o u. Calculando o v vetorial w, né? Como que a gente faz? A gente calcula aqui o determinante. Né? Então, nós vamos calcular o determinante. Calcula aqui o determinante, ok? Depois, faz esses cálculos somando os resultados e depois essas linhas verdes subtraindo os resultados. Calculado esse determinante, a gente vai fazer o produto escalar entre u e v vetorial w. Né? Então, fazendo aqui então, o produto escalar seria a primeira coordenada de u vezes a primeira coordenada de v vetorial w, mais segunda coordenada de u, mais a segunda coordenada de v vetorial w, ok? Mais a terceira coordenada de u, vezes a terceira coordenada, né, de v vetorial w, ok? Muito bem, vamos ver isso daqui usando um exemplo numérico, né, só para a gente entender certinho essa ideia. Então, vamos supor que nós tenhamos assim, ó, u igual a 1, menos 1 e 2. V igual a 3, 2, 0. E W seria o quê? 4, 0, 1. Ok? Como que eu vou calcular o produto misto disso daqui? Então, tem duas saídas, né? Ou eu calculo primeiro o produto vetorial de V e W, né? E depois o resultado disso eu faço produto escalar, com isso daqui, tá bom? Ou, se nós preferirmos, também podemos calcular o determinante, né? De 1, menos 1, 2, ok? Depois 3, 2, 0, 4, 0 e 1. Que o resultado desse determinante, ele já vai nos fornecer o produto misto, tá? Equivalente a U escalar V vetorial W. Tudo bem? Então, fazendo o cálculo desse determinante, nós vamos pegar a primeira e a segunda coluna, nós vamos repetir essa primeira e a segunda coluna, repete, e aí nós vamos calcular o determinante. Tá? Então, vai ficar fazer esses cálculos, somando os resultados. Tá? Então, 2, 0, 0. Tá? E depois nós vamos fazer a volta aqui. Ó. Faz a volta subtraindo os resultados. Ok? Então, fazendo aqui a volta, nós vamos ter lá menos com menos dá positivo. Então, aqui 3. Depois aqui 0. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Com negativo, menos 8. Né? Então, fazendo 3 mais 2 dá 5, menos 8. Então, menos 8 mais 5. Ok? Então, o produto misto aqui seria igual a 3. Tá certo? Então, produto misto, diferentemente do produto vetorial, que resulta em um vetor, o produto misto, ele resulta em um número. Tá certo? Então, o que mais que nós temos? Veja bem, outra propriedade importante do produto misto. Se o produto vetorial de V e W ele for ortogonal a U, né? Se o produto vetorial for ortogonal a U, né? Então, o que significa? Significa que o V e o W eles são coplanares. Né? Por quê? Porque o produto vetorial ele é ortogonal a V e ele é ortogonal a W.
ok? Se ele for ortogonal a U também, né, se nós tivermos uma situação como essa, o que nós vamos ter? Nós vamos ter os três vetores, né, o vetor U, o vetor V e o vetor W, eles vão estar no mesmo plano, né? Então, se você for calcular, neste caso aqui, ó, se você fosse calcular o produto misto deles, se eles forem coplanares, a gente vai perceber que, se eles forem coplanares, o produto misto é igual a zero, ok? Então, o produto misto é igual a zero, certo? Então, se os vetores forem coplanares, o produto misto é igual a zero. Além disso, quando mais que o produto misto vai ser igual a zero? Quando pelo menos um dos vetores for nulo, né? Ou pelo menos dois dos vetores forem paralelos. Então, nós temos três situações principais onde o produto misto ele é igual a zero. Tá? Então, é importante lembrar essas situações. A primeira, quando um dos vetores é nulo. A segunda é quando pelo menos dois são paralelos. E a terceira é quando o v vetorial w é ortogonal a 1. Né? Se acontecer isso, então a conclusão é que u, v e w são coplanares. Logo, né, o volume, né, que é a representação prática do produto misto, ele deve ser nulo. Né? Por quê? Porque aqui nós teríamos intuitivamente, né, um paralelepípedo sem altura. Né? Se ele não tem altura, automaticamente ele não vai ter volume. Tudo bem? Então aqui mais um exemplo. Né? Então nós vamos pegar o vetor U, V e W. E aí o que nós queremos fazer? Nós queremos calcular o produto misto, UVW. Ok? Então, para a gente calcular o produto misto UVW, quando ele coloca dessa forma, a gente tem que colocar as coordenadas dos vetores na ordem que ele informa. Tá? Então, ó, U, depois V e depois W. Replica a primeira e a segunda coluna, e aí nós vamos calcular o determinante. Nesse caso, nosso determinante ele ficou igual a menos 8. Tá certo? Então, aqui é importante lembrar que a ordem que é informada, ela deve ser seguida, tá? Agora, na letra B, muda a ordem, ó. U, W, V. Né? Então, vamos ver o que muda se a gente mudar a ordem de dois vetores. Vamos colocar aqui, ó, U, W, V. Bom, se a gente for calcular esse determinante da letra B, o que nós vamos perceber? A primeira linha, ela se mantém. A segunda linha, ela vai ter uma mudança, né? Então, a segunda linha, ela será ocupada pelas coordenadas de W, né? Então, será 0, menos 1, 3. E depois, na terceira linha, aí nós vamos ter o V. 1, 2 e menos 1. Muito bem, então nós temos os elementos da matriz são os mesmos, só que mudou a ordem da segunda e da terceira linha. O que será que acontece quando muda a ordem, né, de linhas em uma matriz com determinante? O que acontece com determinante se eu mudar duas linhas de lugar dentro de uma matriz? Alguém saberia responder? Nós. Parabéns! Quando nós mudamos o sinal, né, quando nós mudamos linhas ou colunas de lugar, né, nós tivemos uma inversão aqui, ó. O que acontece? Quando você calcula o determinante, o sinal dele vai mudar. Tá? Então, se aqui ele era menos 8, quando você calculou o determinante, já com as linhas invertidas, o sinal dele passa a ser 8. Tá? Então, acontece essa mudança do sinal. Né? Muito bem. E se a gente pegar, por exemplo, o exercício aqui está pedindo para a gente calcular o produto misto de 3U, V e 2W. Né? Então, o que a gente pode fazer também? Existe uma propriedade no produto misto que diz o seguinte, olha, se eu tiver escalares multiplicando aqui dentro, né, os vetores, o que eu posso fazer?
eu posso tirar esses escalares fora, né? Então, isso aqui, ó, menos 3u, v e 2w. Né? Então, o que eu posso fazer? Eu tiro os escalares fora, e aí eu multiplico esses dois escalares pelo produto misto entre u, v e w. Né? Então, fazendo a multiplicação, nós temos menos 6 vezes o produto misto de u, v e w. Então, essa propriedade é bastante útil. Por quê? Porque se você já calculou o produto misto, né, basta multiplicar os escalares fora, né, já tem o resultado deste produto misto. Então, seria menos 6, nós já calculamos, né, e seria menos 8. Então, 6 vezes 8, 48. Então, ela economiza bastante tempo, né, você usar essa propriedade, né, no cálculo do produto misto.